espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós. Eu conheço o que te acontece quando se esquece de me procurar. Eu sei que é fraco e também pecador. Eu sei que me procura em sua dor. Não esqueço de você. Se surgir uma tempestade e te levar para longe de mim, eu sei que eu sempre estarei aqui esperando sua. Olá, está começando o programa Vivendo Pentecoste, dia 1º de dezembro, com muita alegria, sempre, todos os finais de semana, das 15 às 16 horas, Vivendo Pentecoste, para muitas pessoas que nos acompanham já há muitos anos na Diocese de Joinville. Você que nos acompanha na sua TV, canal 11.1, ou aí no seu smartphone, que hoje com essa facilidade você pode nos acompanhar na palma da sua mão. Que Deus abençoe poderosamente e que esse domingo seja um domingo abençoado para você e para sua família. Você que já foi à Santa Missa de manhã, ou você que vai à parte da tarde ou à noite, seja na Paróquia São Judas ou na sua comunidade, aonde você está nos assistindo, porque não só em Joinville região, mas algumas cidades próximas aí que estão nos assistindo também. Queremos agradecer nossos queridos apoiadores, a Majestic Persianas e Cortinas, a Autopeças Zanola, Supermercado Bobato conosco e Calçados Rafarilo. Muito agradecido por você estar conosco todo esse tempo aí e nos ajudando a evangelizar. Falar aqui com o Tiago. Tiago está aqui com o microfone todo chiquitoso. Olha, fazia tempo, Tiago, que não aparecia um microfone desse. O último que apareceu aí já faz alguns anos, que era o Fabrício, que tinha um microfone, tem um igualzinho. Fabrício, meu amigo. Então ele tem um microfone desse aí que não é qualquer um não, viu, gente? Esse aí é do nível aí top de Vivendo Pentecostes. Parabéns, viu, Tiago? Obrigado, Deus te irmão. abençoe. Amém. Bastante, né? Prazer Você estar aqui. conhece o Arildo, né? Sim. Arildo também. Arildo tem que ter um microfone desse o Arildo também. é bem maluco de pedra. Então, ele precisa de um microfone desse, viu, Arildo? Você precisa ter um microfone top desse aí, ó, bonito pra caramba. Obrigado, Tiago, Deus te abençoe, viu? Obrigado, meu querido. Seja bem-vindo. Agradeço Vamos lá sempre. então, orar com a Virgem Maria, nossa mãezinha, fazer esse momento de oração, bem pertinho de nossa mãe. Convido você que está em casa a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe amada, mãe querida, queremos colocar a todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo agora, nos acompanhando no canal 11.1, a TV Brasil Esperança. São tantas pessoas que nos pedem oração. Eu quero colocar todo o grupo de oração, aqueles que participam nas quintas, seja vindo na igreja ou nos acompanhando aí pelas redes sociais. Queremos rezar essa Ave Maria, colocando todas as pessoas que estão necessitando de uma cura, de um milagre, de uma bênção. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, hoje vos dou meu coração.
consagra os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Comparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa amei, como filho e propriedade vossa amei. Maravilha, então nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Vivendo Pentecostes. Não saia daí, é bem rapidinho. Curar, lembra que também te esperei em sua dor. Se surgir uma tempestade e te levar para longe de mim, lembre que eu sempre estarei aqui esperando sua decisão. Se uma tempestade te levar, sempre eu sei. Viva sua casa com Majestic Decorações. Persianas, cortinas, papel de parede, adesivos decorativos, tudo isso num só lugar, na rua Max Colim, número 1143, sala 4, telefone 3028-0767. Acesse majesticdecorações.com.br. Autopeças Zanola. A Autopeças Zanola trabalha com peças para veículos nacionais e importados. O endereço da Autopeças Zanola é a rua Monsenhor Gersino, número 400, no Itaú. Telefone 3429-7541 ou 997776255. Autopeças Zanola. Supermercado Bobato. Variedade na mercearia, bebidas, perfumaria e limpeza. Dispomos de um açougue com carnes de qualidade e muito bem preparadas. Setor de frios com grande sortimento. E tudo isso com aquele atendimento especial. Aceitamos vários cartões. Acompanhe nosso Facebook e fique por dentro das promoções. Nosso endereço é a Rua Fátima 583, no Itaú. Telefone 3429-4906. Supermercado Bobato. Eu ganhei 2 pedaços, amor. Meu corpo e alma eu entrego ao Senhor. Eu ganhei 2 pedaços, amor. Meu corpo e alma eu entrego ao Senhor. Te dei o meu coração, te dei todo o meu ser. Tudo que sou é teu, nada mais é meu, tudo terei. Ó Pai, tu és fiel, a quem a ti é fiel. Doaste um tesouro a mim, que seria capaz de me amar assim. Estamos de volta ao programa Vivendo Pentecostes, sempre uma alegria, o 1º de dezembro, já estamos aí, faltando aí pouquinho para o Natal. Como é que está o seu coração? Está preparando o seu coração para o Natal? Recebeu o menino Jesus 2019, uma bênção. Eu sei que algumas pessoas, eu tenho perguntado nos grupos de orações, como é que está o 2019, e é triste, gente, ver as pessoas reclamando demais. Faz poucos dias atrás aí, quinta-feira no São Judas, o Senhor me colocou também a moção de as pessoas reclamar demais e deixar de agradecer a Deus. Então a gente pergunta assim, eu fiz uma pergunta, lembra algum ano na sua vida que foi um marcante, que você diz, não, esse ano tal foi maravilhoso? 10 pessoas levantaram a mão, isso do ano, desde quando a pessoa nasceu, que pode se imaginar, lembrar.
e poucas pessoas. Então é muito triste, a gente tem uma memória curta para agradecer aquilo que Deus já fez na nossa vida. E certamente muitas bênçãos aconteceu. Então, que você possa preparar o seu coração nessas poucas semanas que temos aí para o Natal. E é uma alegria estarmos aqui no estúdio, está o Jairo, que será o coordenador diocesano de 2020 e 2021. Ele que já coordenou, assim, com muita maestria, há algum tempo atrás, eu não lembro, mas ele vai lembrar com certeza. E fiquei muito feliz, falo isso de coração, quando soube que o Jairo será o nosso coordenador de 2020 e 2021. Porque nós temos muita história. O próprio São Judas, a gente vai lembrar algumas coisas aqui que veio ao meu coração agora, na época da coordenação do Jairo. Então vamos lá, então. Seja bem-vindo, Jairo. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Ótimo. Você que nos assiste tanto tempo nesse programa tão especial aí. E é uma alegria estar aqui com você. Que nessa maravilha. Oportunidade aí, sempre nessa correria nossa. Isso, sempre. faz tempo que você não aparece aí, né? É verdade, cara. Jairo, nós temos boas recordações. Aliás, foi na sua coordenação. Que ano foi que você coordenou a diocese? 2 anos, né? Seguidos, né? 4 no caso. Então, cara, me perguntou assim, em cima da hora, vamos dizer, nós estamos em 19. Teve o... Então, o Bento pegou 4 anos, né? 19. Isso. São 15. 15. 2011. 2011. Pedro ficou 4 mandatos, né? Ah, sim. Então, Pedro também ficou 2 mais 2. Então, 2011 eu terminei, 2009, 2007 eu assumi. Foi uma benção, foi uma época muito boa para o São Judas. Eu lembro que a gente trazia Ironis Pudaro, falei contigo, lá para o Centro Eventos, colocamos quase 10 mil pessoas. Sim. Você abriu tranquilamente, não, tranquilo seja, vamos estar ajudando. Abriu para todos os grupos de orações, que se você não fizesse isso, eu não ia nem assumir a pegar, porque não ia dar certo. Mas você fez aquela reunião com os servos, né, com os coordenadores. Nós tínhamos essa equipe, uma equipe muito atuante, assim, né? Até o surgimento desse programa, né? Isso, saiu na tua coordenação. Foi uma moção, na época o Rolando me ligou, Jairo, vamos para a televisão e tal. Eu falei, Rolando, vamos conversar. A gente se reuniu, né, num sábado de manhã, me lembro disso. A gente rezou e o Espírito Santo foi soprando, foi dando a graça e deu um nome ali. Me lembro que o Valmir teve essa inspiração. Sim, Vivendo Pentecostes. Que bacana. A Andréia, né? A nossa querida Andréia, que bacana. Ela é jornalista, tudo, marca, né? Acho que né? Fez a marca, fez o negócio e tal. E a gente foi ao vivo. Ao vivo, nós 30 minutos, domingo, né? à tarde. Domingo à tarde, lá ali na Getúlio Vargas. Ia lá no estúdio, ficava lá embaixo o pessoal atendendo, foi uma experiência... Nós temos histórias eu não assim sabia nada. Nada. Os meninos aprenderam tudo na marra, né? Porque foram o pessoal da televisão, TV Canal 11, né? Que estava filmando no começo. E na época o Giovanni e o Fernando, algumas pessoas viram que era melhor a própria equipe aprender e produzir. Tanto que já faz anos que a gente saiu da televisão, né? Chegamos a gravar na sua empresa também, na época, né? Eu tinha uma empresa lá, faltou uma sala, usou uma sala nossa. Usamos lá um tempo na sua casa, na casa do Giovanni. Foi uma benção. E ninguém imaginava. Uma história que está aí. Eu me lembro que a gente levou isso para o Dom Irineu na época. Isso. E ele fez, né? Ele fez aquela oração e disse: vida longa o programa. Isso aí jamais vou esquecer. Verdade. Ele foi gravado lá no seminário. Isso. Então foi um momento assim. É um desafio, né? Poucas dioceses têm uma iniciativa dessa. Obviamente que a gente, como diocese, o escritório não conseguiria administrar isso melhor, mas sim, você, o grupo de São Judas aí assumiu essa... Já tem em torno de 13 anos, Jean, é isso? Tá quase 13 anos no ar já. É vida longa mesmo. Vida longa, a palavra do bispo, a palavra da igreja. A palavra do pastor, né? Vida longa. Rapaz, eu lembrei agora um fato que nunca foi comentado aqui, mas já que o Jairo está aqui, e foi um dos pioneiros que teve a coragem, a ousadia de dizer, não, vamos fazer um programa de televisão, porque não é barato, a gente sabe que o custo é alto. Vamos ver se você lembra desse fato que estava, na época o falecido André estava filmando, a Andréia, e o André estava, ele recebia a ligação e vinha trazer, tinha aqueles, eu não sei como chama aquela coisa assim, piombo, sei lá, e ele veio trazer para mim ao vivo, gente, ao vivo veio trazer os papéis, só que tinha aquelas coisinhas quadradinhas, e ele colocou a mãozinha dele naquele biombo, e eu estava aqui, eu só vi assim, a madeira, aquilo caiu, eu só fiz assim,
O André, muito esperto, pegou e tirou a imagem, porque era ao vivo, e a moça da Arca da Aliança, polida, pregando, sem nem... Gente, eu queria morrer de rir, porque ela não perdeu o jogo de cintura, ela começou a pregar, e aquilo desabou a imagem, lembra? A imagem despedaçou a imagem. O menino ficou apavorado, e eu queria rir, era dia 2 na época de finados, não tinha como ficar rindo. E eu não vi a hora de acabar aquele bloco. Quando terminou, vamos para o intervalo, aí não deu para aguentar. Eu me enrolei no chão. Cara, foi uma coisa incrível. Desabou aquele lambão, você nunca soube disso, mas aqui a história... Como é que é? Ao vivo, relato confidencial aí que fala. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Foi muito engraçado, gente, mas graças a Deus. Mas era muito legal, assim. Foi muito bom. Embora ao vivo é muito mais difícil de fazer. É mais difícil, sim. A gente vê a dinâmica das pessoas ligando, né? Sim, olha, sim. peço oração por isso, estou assistindo, que bom. É bacana também essa dinâmica. Assim. Sim, eu acho que a questão do programa, as pessoas dar o seu depoimento, né? Hoje podemos usar um e-mail, vamos usar uma carta mesmo, claro. Mas para relatar, né, aonde esse programa chega e o que ele faz na vida das pessoas. Isso os testemunhos, uma emoção importante. Eles passam para a gente na rua. Muitas pessoas têm vergonha. Então a gente passa por, Sérgio, fulano foi curado. O casamento daquela mulher. O fulano estava internado no hospital. Eu coloquei na televisão, foi proclamada a cura e essa pessoa poucos dias depois estava liberada. Então muito testemunho maravilhoso. Mas o pessoal tem vergonha, a gente pede para e-mail, mas e-mail não, o pessoal não manda mesmo. Mas tudo bem, importante que você esteja testemunhando para as pessoas. Verdade. Vamos mudar um pouquinho de assunto, senão a gente vai o programa inteiro, porque tem muita história o Vivendo Pentecostes. Eu quero falar sobre a eleição de 2020, a eleição desse ano, e que você foi eleito. Como é que você viu assim? De repente, você estava esperando, Jairo? Como é que foi isso? Sérgio, quem estava lá viu assim que me saiu o chão, né? Porque foi uma experiência inesperada totalmente. Eu vejo que o Bento assim, teve uma moção de Deus, assim, porque enquanto o conselho se reunia lá na sala, né? Naquela questão, nossa reunião ordinária, ele convidou, já que esse é o ano do jubileu, né, no Brasil, os 50 anos, ele convidou, assim, fez uma ideia, uma moção muito linda. E chamou, assim, as pessoas mais antigas do movimento. Teu pai estava lá. Meu pai estava lá, sim. E, né, Dona Arlete, Daizir, todo o povo ali. E a gente teve um momento muito bacana, assim, de rezar. Falou, nós estamos aqui, enquanto esperamos, nós íamos fazer, teve um bolo, teve um café, teve um almoço. E aí falar, vamos rezar, né? Vamos rezar, e vamos cantar, vamos fazer. E ficamos ali intercedendo por essa eleição bastante. E o Senhor foi suscitando, né, nos carismas, naquilo que é a nossa identidade. Muito bonito, as partilhas da palavra, as moções. E foi assim um relembrar dos grandes momentos, dos grandes encontros que nós tivemos aqui no São Judas, com o Padre Salles, com o Frei Filipinho. Nossa. Né? Grandes momentos. Padre Orlando à época, e foi rico assim, porque cada um trazia isso e a gente falava disso, falava, poxa, essa é a nossa cara, essa é a nossa identidade, e nós estamos com saudade disso, de viver essa experiência o agora, Deus agindo no nosso meio, né? Isso a gente trouxe, graças a Deus fomos preservando, né? De passando de geração em geração, as pessoas que foram assumindo, e é um desafio. E de repente, nós fomos lá chamados, né? Teve alguns nomes aqui e tal, vamos lá, vai continuar. Todo mundo deu o nome ali, ninguém tirou o nome. Falei, vamos embora, né? Vamos embora. Não vamos atrapalhar os planos de Deus. Isso. Se a gente fala assim, né? Eu sempre tenho comigo assim, né? Falar, eu quero que a vontade de Deus aconteça, mas aí, quando vem o nome e tira o nome, então eu não quero que a vontade de Deus aconteça. Estou atrapalhando, né? Isso. Falar, deixa a vontade de Deus acontecer. E aí ficamos esperando, rezando, conversando, num clima muito bacana. De repente o padre me chamou lá. Nossa. Eu não esperava realmente. Ficou surpreso. Foi uma surpresa muito grande. E isso tudo é um novo, né? É um novo de Deus. Se Deus tem um projeto, e eu me lembro de partilhar isso para eles. Falou, gente, não esperava nada disso, mas eu tenho rezado muito nesse sentido, Senhor, que eu não te atrapalhe. É verdade. E isso, né? Isso é que a vontade dele aconteça. Eu sei que tem
A nossa diocese é uma diocese muito rica, de muitas expressões, né, de muitos trabalhos avançados, e tem muita gente boa, né, gente que quer realmente, né, é um movimento maduro. Isso. E tem muito a fazer, obviamente, tem desafios, mas eu sei que Deus vai suscitar as pessoas para nós trabalhar. E a tua equipe já está formada? Ou está em formação, sabe? Eu tenho feito alguns convites, e tenho dito assim também, falar, não estou tapando buraco aqui para cumprir tabela, né? A gente vai rezando, Deus vai suscitando nomes, eu faço contato, as pessoas estão fazendo discernimento, mas em breve nós vamos fechar essa equipe. Até final do ano tem que estar pronto. Tem que estar pronto, Em janeiro, por aí, fevereiro. Sabe, eu não estou não necessariamente, sabe, mas você tem que ter a tua equipe quanto antes formar, melhor, porque a gente quer rezar, quer planejar as coisas, né? Na verdade, os trabalhos começam depois do ENF, né? Depois de fevereiro, por aí, né? Início de fevereiro, o ENF é final de janeiro. Final de janeiro. Mas eu quero o mais rápido possível. É verdade, final de janeiro. Sim, é verdade. Você vai estar no ENF daí, Jair? Sim, né? Vai ter que ir, estar lá, né? Tem que estar lá. Eu faz anos que eu tenho ido no ENF lá, e se Deus quiser, quero estar ano que vem. Eu fui em vários deles. Nos últimos eu não fui, porque atividade minha de trabalho, mas eu, como coordenador, tenho que ser responsável de ir também. Sim, importante, é muito bom. O nosso tempo congelou ali em 20 minutos, né? Eu estava vendo aqui, e é bom conversar assim, o tempo não passa, rapaz. Uma coisa boa, a gente conversa e fica no 20 minutos. Que nós estamos aí, né? É verdade. Parar um pouco o tempo. Mas, Jair, eu fiquei muito feliz quando soube, a Fábia falou assim, eu jamais imaginava, né? Mas você sabe quem ganhou, Jair? Cara, eu só tenho a agradecer a Deus, porque nos teus 2 anos, mais 2, a parceria aqui com todos os grupos, eu vou falar participo do São Judas, então eu vou falar do São Judas. Só tenho a agradecer, falo isso na televisão, sem medo nenhum, porque você sabe a verdade, você sempre colaborou com todos os grupos, principalmente o nosso, porque eu sempre ia pedir para ti, Jair, tal coisa. Nós tínhamos aberto. Algumas coisas de relacionamento, de bem com a igreja. Tudo, né? Na época não era ainda paróquia, só dependia muito dos trabalhos sagrados, né? Os padres nos ajudavam muito, a gente. Porque você sabe que se você não permitisse, não, isso aí é coisa de diocese. Trazer um evento tão grande desse não é um grupo de oração, é uma diocese. Então tá bom. Não aconteceu nada. Quantas pessoas foram curadas? Quanta libertação aconteceu? Testemunhos bonitos. Quantos testemunhos bonitos? Isso foi na praça, isso foi na Centro Eventos. E a gente tem saudade disso também, sabia? Nunca mais teve nada disso. Até o nosso grupo estacionou. Mesmo, Fábia, minha esposa, coordenou. Graças a Deus o grupo cresceu também. Mas estacionamos nisso. Isso é muito ruim. Mas os tempos mudaram muito também, sabe, Sérgio? Assim, algumas pessoas já vieram conversar comigo sobre isso, tal. E esses eventos de avivamento, eles ajudam muito, né? Precisa ter, fortalece, né? E tal. Mas as exigências legais, as coisas assim, elas estão cada vez mais apertadas, sabe? Sim. Tem todo um cuidado. Você vê que grandes eventos, as responsabilidades são muito grandes. Sim. E essas esferas, e os custos são muito caros, sabe? Eu lembro, na época já era caro. E sabe, não sei o contexto disso, mas os equipamentos, né? A tecnologia mudou e isso ficou mais caro, né? Som, imagem, isso deixou os eventos um pouco mais caros. Então, a gente hoje, para se arriscar também, sabe que o movimento ele não é um movimento que visa lucro e nada, esse negócio ele tem que se pagar, né? Então é uma responsabilidade. Mas quem sabe aí tem muita coisa aí no coração de Deus que a gente vai tentar fazer algumas coisas, suscitar para fazer uns avivamentos aí, se Deus quiser. A ousadia é importante, sempre ousadia. Eu coordenei também 2 anos, mais 2 São Judas, nunca faltou nada. Me lembro que o senhor só falava, faz tal coisa. Eu digo, vamos fazer. Ligar para o Ironi, tu tá agendado 3 em 3 meses. Hoje ele faz mais de 2 anos que não aparece aqui, porque está o mundo inteiro pregando. Mas eu tive a graça de ter essa amizade com ele, e ligar, e ele vinha. E lembro quando eu estava na praça, ali a praça, Joinville, Nereu Ramos que fala, acho ali, né? Eu acho que é perto da... Acho que é perto da catedral, a primeira praça depois para lá. Aí o senhor disse, faça um evento aqui, um louvor aqui. Pronto, liguei para o Ironi, falei, tu é profeta, cara, eu assino embaixo, então você vai pregar.
E ele veio, deu mais de 4 mil pessoas ali. Lembra, né? Ali, o pessoal ficava nos prédios, Tudo, Hotel Polon ali, né? Isso, foi maravilhoso. Outra oportunidade a gente teve aqui no Fátima, o Ironi teve ali também. Então, isso temos que voltar a fazer. Me lembro que nós ganhamos, na verdade a gente vai deixando, uma senhora doou para nós, quando eu trouxe o Tony Alice com a irmã Zélia, do lado do Jack, né? Nós colocamos muita gente ali em tempo de chuva, hein? Parou a chuva, foi um milagre. Mais de 4 mil pessoas, ia dar 8 se não tivesse essa chuva, não tivesse, mas a fé fez com que aquela chuva parasse e a gente fez o evento. Um homem foi curado. Naquele dia, um senhor que era o dono do caminhão, que emprestou, a gente orou por ele, porque pediu, a esposa do dono pediu para rezar. A renovação é agora, vamos orar agora, todo mundo. O homem foi curado, ela falou, próximo que vocês quiserem o caminhão, nós vamos cobrar só o óleo e um negocinho, o resto vai ser de graça para vocês. Naquele tempo pagamos 3 mil e pouco no caminhão daquele. É dinheiro. Eu lembro desse evento, né? Então Deus curou aquela, mas até hoje a gente não usou o caminhão, nada. Simplesmente, eu esqueci também, porque eu poderia ter dado a dica para o Fábio, né? Ô Fábio, vamos usar aquele caminhãozinho. Passou a coordenação da Kátia, nós não fizemos. Passou a coordenação da Fábio, nós não fizemos. Agora o Pedro Moreira, quem sabe, né, Pedro? Está nos assistindo? Tem que encerrar. Nós temos lá um caminhão de graça para fazer um evento de arrebentar. Quem sabe trazer o Thiago Brado ou o Frei Gilson, já pensou? Lotaria. Aí, Jair. Quem sabe, vamos, né? É muito recente as coisas, a gente vai... Isso. Tem muita coisa por fazer, né? Estamos nessa formação da equipe, a gente pede a oração de todos aí, né? Porque a gente vai continuar o trabalho que cada coordenador, graças a Deus, sim. Nós temos essa unidade. Isso. Fazer um trabalho aí de, né? Tem agora o tempo novo, né? O CARES é uma nova, é um novo jeito que a renovação tem que, né? O Papa, a igreja está pedindo. Nós temos que avançar. Isso aí, não dá para parar. Mas parar. sem deixar a nossa identidade, né? Eu vejo que a nossa identidade tem que ser resgatada cada vez mais. Jairo, o nosso tempo estourou. Gostaria sim que você colocasse sua agenda, uma oportunidade para voltar, até para falarmos mais sobre o grupo de oração. Tem muitos grupos de oração que estão caindo, hoje com 20 pessoas, 30, 10, e não é grupo de reza. Nós temos que ter grupo de oração, não precisa ser necessariamente como São Judas, mas que tenha mais 100, 150 para cima, ou até 200, e está no Brasil inteiro. A gente vai pregar por aí, a gente prega para 50, 70 pessoas, e acho muita gente ainda, muito, e não é, eu acho que não, porque Joinville tem mais de 600 mil pessoas. Não é? Não pode ter um grupo só. Hoje até o nosso caiu também, tem em torno de 1.000 ou às vezes menos. Antigamente era 1.500 pessoas, né? Tem várias coisas, né? O tempo novo exige novos meios de evangelizar e tal, então a gente tem que estar atento e ver, né? A gente está muito preocupado em dar subsídio para que o grupo de oração, nossa célula, nossa identidade, né? Ela se expanda, cresça. Então, é um trabalho, é um continuar. A gente sabe que tem as questões todas, né, de tempo, de correria, mas é o nosso ambiente, é o lugar onde a graça de Deus se manifesta, é isso que a gente quer fazer acontecer. Que bom. Conversei então com o Jairo, que vai estar coordenando a Diocese 2020 e 2021, será uma grande bênção, com certeza, assim como todos os outros grupos que mudaram. Vamos orar pelos coordenadores, a gente faz isso na madrugada, toda terça para quarta, rezamos pela coordenação nacional, estadual e diocesana e os grupos de oração, a gente faz isso também lá há uns 13 anos também. Tá bom? Deus abençoe, muito agradecido por você ter vindo aqui. Obrigado pelo espaço aqui, Sérgio, né? Toda a equipe de servo, tua audiência aí, o pessoal da renovação, quanto com as orações, e vamos em frente. Obrigado. Deus nos aguarda e quer fazer muito no nosso meio. Valeu, então. Nós vamos ter um intervalozinho agora? Aí, ó, tá vendo? Então nós vamos aqui cantar um pouquinho com o Thiago e na volta já vai estar o Rafael, que você vai conhecer o Rafael, que é filho do seu Vilmar Pauli. É a primeira vez aqui com a gente. Rapidinho, né? Já vamos estar aqui com o Rafael. Aquele dia em que gritei, ele me ouviu. E a tempestade então se acalmou. Aquele dia em que gritei, ele me ouviu.
tempestade então se acalmou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui estou. Que bom, então nós conversamos ainda há pouco com o Jairo Diocesano e foi uma grande alegria mesmo, que o Jairo é uma bênção de Deus, nosso amigo de muitos anos. Agora eu vou conversar então um pouquinho com o Rafael, como eu falei, é filho do seu Vilmar Pauli, um dos fundadores do nosso grupo de oração, junto com a dona Carmen e o seu Silvio, que já é falecido. Mas é uma grande alegria poder falar com o Rafael. Boa tarde, Rafael, seja muito bem-vindo no programa Vivendo Pentecostes. Boa tarde, Sérgio, o prazer é meu de estar aqui, nesse programa que é tão abençoado, e ainda mais no dia de hoje, né, o primeiro domingo do Advento. Isso. Essa época nova para a gente também, assim como é a primeira vez no programa, também para renovar tantas coisas dentro do nosso coração. Que maravilha. Rafael, o seu pai é um grande amigo meu, já conheço ele há muitos anos. Ele que me ajudou bastante. Se hoje eu estou pregando no Brasil, ele me cobrava o catecismo, me cobrava, puxava minha orelha, a vida doía, porque a gente fica assim chocado com ele fala mesmo, né? E eu sou muito grato a ele, que se eu fui pregar, a primeira pregação fora de Joinville foi em Navegantes, ele me levou e me levava, ele fez isso com várias pessoas. Como foi com você essa situação? Ele te ajudou, te inspirou, hoje você está pregando, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. O pai, ele, na minha fase adulta, digamos assim, o pai, ele deu uma liberdade, eu acho que para Deus agir na minha vida. Então ele ficava ali do lado, meio que acompanhando, mas ele não chegava a cobrar nada, ele não fazia nada como se fosse porque o seu Vilmar está mandando, no caso, como se o meu pai estivesse mandando fazer determinada coisa. Isso. Então, esse pastoreio, talvez, que ele acabe fazendo, né, na coordenação dos pregadores, ou na época, talvez, em outras coordenações, no teu caso, isso, junto te acompanhando, sim, comigo ele deixou um pouco mais de liberdade e talvez deixando Deus agir mais. Mas, conhecendo meu pai, sabendo que ele levanta lá pelas 5 horas da manhã, eu não tenho dúvida que todo dia eu estava nas orações dele, não somente nessa fase agora, mas toda a minha vida, né? Então, a intercessão dele ajudou a Deus a conduzir a minha vida. Essa tua colocação, para mim, já serviu como pai de 4 filhos, e eu cobro muito o Daniel. Agora eu parei. E agora, ouvindo o teu testemunho, me vem a deixar assim como teu pai, porque meu filho tem 20 anos, né? E ele tem um chamado para ser pregador, ele corre desde os 9 aninhos de idade. Então ele corre muito, e eu sei, Daniel, vamos fazer o curso de pregador, sempre pressionando, e não dá certo. E agora, ouvindo você falar, eu digo, nossa, por que eu não escutei isso antes, né? Mas vou fazer assim, vou deixar ele solto, livre, no sentido de não cobrar, porque aí pressiona a pessoa, parece que a pessoa fica mais assim, com dificuldade, né? É normal nas relações entre pais e filhos, talvez a aceitação do que o filho fala, melhor dizendo, que o pai fala ao filho, às vezes essa cobrança ela pode mais afastar do que outra coisa. É verdade. A própria palavra de Deus pede, né, que os pais não fiquem muito em cima dos desanimam filhos. Os filhos, né? Tem que dar o exemplo, lógico, isso, mostrar claro, o caminho, isso, mas acreditando também na intercessão, na sabedoria que Deus vai infundir no coração daquele filho. E no tempo de Deus também. Exatamente, ele vai seguir o caminho que é o caminho de Deus. Até porque ele falava assim, pai, o pai foi ter uma experiência assim com 21 anos, eu tenho 17 na época, ele falava, tem 17 ainda, tem todo esse tempo ainda, a cabecinha dele, né? Hoje ele está com 20, pelo menos está participando do grupo Sementes, me acompanha muito, me ajuda nos canais que eu tenho, nas redes sociais, então já está melhorando o negócio. E eu não peguei mais no pé dele, agora mesmo que eu vou só fazer isso que o seu pai fez, rezar e esperar em Deus, porque quem está marcado pelo Espírito Santo, quem tem um chamado, é só confiar, né, Rafael? Sim, eu contando até um pouco da minha história, eu comecei cedo na igreja, inclusive aqui no São Judas, sim, fazia parte do coral na época, o coral Ovelhinhas de Jesus, fiz todos os sacramentos, e crisma, primeira Eucaristia, etc. Só que chegou um tempo que, diferente, digamos, dos meus irmãos, né? O meu irmão
foi um pouco rebelde, digamos assim. A minha irmã não foi nem um pouco rebelde. Agora eu fui muito rebelde. Muito. E a partir do momento que vinha a cobrança naquela época, mais eu me afastava. Mais se afastava. Então eu voltei a ter contato com Deus aos 33 anos de idade. Olha só. Né? Vim de uma família que tem o pai pregador, minha mãe muito participativa Isso. na igreja, a minha irmã, um irmão padre, e eu fui como uma ovelha negra, né? Fui o caminho totalmente inverso. Olha só, gente, você que está nos acompanhando, Rafael, filho do seu Vilmar, que pioneiro aqui, fundador do São Judas, tem 38 anos, um grupo conhecido não só em Joinville, Santa Catarina, mas no Brasil e até fora do país. E o Rafael com 33 anos, quanto tempo não esperaram, né, para você? Eu digo assim que a exemplo de Santo Agostinho, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Sim. Santa Mônica, a mãe dele, rezou por ele também na faixa ali dos seus 30 anos também. Isso. Então se olhar o joelho dos meus pais, tem as marcas, é muito joelho no chão, né? E acreditando nas promessas de Deus, e é tudo no tempo de Deus. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Ele não nos obriga a amá-lo, mas Ele fica ali esperando, como filho pródigo, não é? Como um filho pródigo. Viu, gente? Você que está nos assistindo, esse testemunho maravilhoso do Rafael, muita parte, tem muita coisa, mas não dá tempo para conversar tudo, mas você deve estar pensando, né? Poxa vida, se o Rafael, depois de todo esse tempo, o pai de igreja, mãe, irmão padre Rosinei, a irmã que nada incomodou, como ele falou mesmo que ele foi a ovelha negra, e essa ovelha negra hoje não é mais negra, é uma ovelha que está trazendo mais ovelhinhas para a obra de Deus. E Deus, o Senhor veio buscar os pecadores, né? Não os santos. Sim. Né? É resgatar a ovelha perdida. A ovelha perdida. E hoje você tem essa missão, né? De estar pregando. Você já está pregando nos grupos assim ou está começando? Eu comecei, a primeira pregação foi em maio. Sim. E devo ter feito umas 10 pregações aí nos últimos meses. Mas vai fazer muito mais. É a parábola dos talentos, né, isso, Sérgio? Eu não posso enterrar, né? Isso. Então muito agora eu bom. tenho que fazer minha parte e propagar a palavra de Deus. Até porque quem viveu uma história de afastamento de Deus, no pecado, quando retorna, tem muito mais a agregar, a trazer as pessoas. É mais forte o testemunho de que uma pessoa que não viveu nada. Eu fui muito santo, muito certinho no final. O que o teu testemunho vai agregar na vida de uma pessoa que passou por momentos difíceis? Nada. Eu aprendi isso com o padre. Quando dizia a oração, ele disse assim: veja tudo que você viveu na sua vida de errado, de pecado. Você vai poder ajudar muitas pessoas com o teu testemunho hoje, atual. Você era assim, hoje você não é mais. Então isso toca no coração das pessoas. Assim, a gente brinca ali com a história do filho pródigo, né? Eu literalmente vivi como um filho pródigo, porque eu também fui para uma terra estrangeira. Eu saí de Joinville e fui para São Paulo. Olha isso. E lá eu vivi o mundo como o filho pródigo também viveu. Na palavra diz que ele viveu o mundo. Eu também vivi. E como Deus conta no livro de Oséias, o profeta Oséias, com a esposa de Oséias, ele deu a liberdade para ela também buscar as coisas do mundo. Sim. Mas ele vai cercando o caminho, levando até o deserto, e no deserto vai falar ao coração. E comigo foi a mesma coisa. E assim como o filho pródigo estava lá tentando comer a comida dos porcos, na noite anterior, para voltar para casa, eu estava comendo a ração da minha cachorra, porque eu não tinha mais o que comer. Nossa. E eu fui no supermercado, tentei passar cartão, o cartão não passou, foi bloqueado. Meu Deus. E eu fui comer a ração da minha cachorra, e aí depois, no outro dia de manhã, liguei para casa querendo voltar para casa. Como um filho pródigo também quis voltar para casa do pai. Olha aí. E meu pai e minha mãe me acolheram também como o pai do filho pródigo, ali no filho pródigo, que é a própria representação de Deus. Sim. Os meus pais me acolheram como o próprio Deus me acolheria, com os braços abertos e enchendo de beijos. Então eu consegui passar essa história do que é viver o mundo e não ter felicidade alguma, que é uma falsa felicidade, com certeza ajuda muita gente que hoje está vivendo o mundo e está querendo sair, mas às vezes não tem coragem, não sabe quais são os caminhos. Então hoje eu entendo como uma missão minha ajudar essas pessoas também. Então olha só, gente, quanta coisa que a gente não sabia. Pelo tempo estourou aqui,
mas até ração do cachorro, porque não tinha o que comer, o Rafael estava fazendo. Gente, é incrível. Eu não vi testemunho já na televisão, mas assim, tão pertinho assim, como eu te conheço há tanto tempo, né? Lembra que você tinha um carro blindado, não tinha isso aí? Sim. Foi na época de São Paulo, não foi? Vaidade, né? Teve um carro blindado. Das vaidades, né? Você andava em São Paulo com esse carro? Tava em São Paulo. Eu lembro esse carro que você veio para Joinville com ele depois? Sim, no carro importado. Carro importado, blindado ainda, que é caríssimo. Pesado tudo, porque pesa muito mais no carro, né? Ou não? Sim, né? Gasolina. Era um petroleiro ambulante, digamos assim, né? Tá vendo, gente? Que testemunho. Pena que o tempo estourou, nós temos que parar, mas outra oportunidade você vai continuar mais, porque isso é testemunho que toca no coração das pessoas, que tem muitas mães e pais que estão desesperados vendo seus filhos se perdendo. Sim. Muito. Pode deixar que eu voltarei com certeza. Ótimo, que alegria. Então tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e no retorno vamos ter a pregação do Rafael, que foi uma alegria, Rafael. Seu pai deve estar feliz demais. Com certeza ele vai assistir esse programa, está assistindo. E Silvio Maró, parabéns. O senhor sempre foi um paizão para todos nós. Ele chama de papito por ele, né? Uhum. É um paizão para todos nós. Ó, beijão no coração. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos para o programa Vivendo Pentecostes. Se a minha vida estiver em tuas mãos, o teu amor me sustentará se eu te adorar. Minha face te contemplará, minha vida se transformará, tua alegria irá me encher. Viva sua casa com Majestic Decorações. Persianas, cortinas, papel de parede, adesivos decorativos, tudo isso num só lugar, na rua Max Colim, número 1143, sala 4, telefone 3028-0767. Acesse majesticdecorações.com.br. Autopeças Zanola. A Autopeças Zanola trabalha com peças para veículos nacionais e importados. O endereço da Autopeças Zanola é a rua Monsenhor Gersino, número 400, no Itaú. Telefone 3429-7541 ou 997776255. Autopeças Zanola. Supermercado Bobato. Variedade na mercearia, bebidas, perfumaria e limpeza. Dispomos de um açougue com carnes de qualidade e muito bem preparadas. Setor de frios com grande sortimento. E tudo isso com aquele atendimento especial. Aceitamos vários cartões. Acompanhe nosso Facebook e fique por dentro das promoções. Nosso endereço é a Rua Fátima 583, no Itaú. Telefone 3429-4906. Supermercado Bobato. Eu te levantarei. Que alegria, esse momento tão importante. Estamos de volta, Vivendo Pentecostes, esse momento da palavra de Deus. Nós vamos rezar pelo Rafael, depois de uma conversa tão abençoada, um testemunho tão lindo, onde Deus teve a sua misericórdia e sempre Ele é misericordioso e quer que você volte para casa do Pai. Lindo testemunho, Rafael. Agora nós vamos orar pedindo ao Senhor que derrame a sua bênção poderosa sobre o Rafael, que nesta tarde o Senhor possa usá-lo poderosamente para tocar o coração de tantas pessoas com sua vida, seu testemunho, com a palavra de Deus que vai ser proclamada, com aquilo que o Espírito Santo vai suscitar em seu coração. Derrama, Senhor, derrama a tua graça poderosa
nessa tarde de domingo, dia 1º de dezembro, Senhor, aonde após esse testemunho tão rico, tão abençoado da tua misericórdia, que o Senhor possa usá-lo poderosamente através dessa palavra que vai ser proclamada, em nome de Jesus, amém. O evangelho do dia de hoje é do livro de São Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 33 até o 44. E diz assim: Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estáis também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho desse domingo, nesse primeiro domingo do Advento, ele tem palavras fortes de Jesus, que antecede aqui os capítulos que Jesus entra em Jerusalém. E quando Jesus entra em Jerusalém, ele já sabe o que vai ocorrer em Jerusalém. Os judeus negam a Cristo e ele será condenado à morte. Nos capítulos anteriores, Jesus fala da destruição de Jerusalém. E aqui fala também, no fim dos tempos, como será a vinda dele, o retorno dele. Esse evangelho aqui é muito forte e para esse primeiro domingo do Advento, justamente quando nós vamos nos preparar para a primeira vinda de Jesus como homem lá em Nazaré. Aqui atrás de mim tem um quadro que foi muito providencial para o dia de hoje, que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde Jesus aparece com uma criança que acaba ficando, de certa forma, espantada com as imagens onde tem São Gabriel apresentando a cruz e os cravos que serão colocados em Jesus. E aqui no outro lado nós temos a imagem do arcanjo Miguel apresentando a lança com um vinagre que também será levado à boca de Jesus quando ele estiver crucificado. Então, quando nós vamos para esse momento do Advento, preparando o nosso coração para a vinda de Jesus, muitas vezes a gente olha aquele presépio com aquele bebezinho e acha tudo muito bonito e vive um Natal superficial. O Natal dos presentes, o Natal do Papai Noel da TV, todo com aquele sorriso, com aquela roupa vermelha bonita, e esquecemos que aquela criança, ela seria rejeitada em Jerusalém. Ela também foi rejeitada, tendo que nascer num presépio, junto com animais e todos os seus excrementos, todas as coisas de animais. É o próprio Salvador que ele é rejeitado no seu próprio nascimento. É aquela criança, aquele bebê, que é o próprio Deus vivo, sendo rejeitado, e ao longo de toda a sua caminhada e até hoje, Jesus ainda é muito rejeitado. E ele coloca aqui que na época de Noé, as pessoas já sabiam, elas já tinham sido avisadas e eles rejeitavam a palavra. Viviam como se nada tivesse acontecendo.
Viviam de uma maneira totalmente despreocupada. Comiam, bebiam, iam trabalhar, casavam-se, todos os pecados por conta de uma falta de zelo, de uma vida com Deus. Jesus está colocando aqui esse cenário que acontece nos dias de hoje, onde a gente vive totalmente despreocupado, como se Deus não existisse. Ou quando nós, muitas vezes, por conta da nossa mornidão, aqui eu nem falo das pessoas que estão longe da igreja, mas pessoas que estão na igreja, mas vivem a mornidão. E acho que o fato de simplesmente ir na missa de vez em quando, ou porque tem uma imagem bonita dentro de casa, ou porque se dizem católicos porque uma vez foram batizados, ou porque uma vez fizeram a primeira comunhão, acham que isso é suficiente para a sua salvação. Jesus, ele se compara muitas vezes como a videira, e que os ramos só têm vida quando estão ligados à videira. Essa ligação é a comunhão. Eu preciso estar numa comum união com Cristo. E aqui vem a pergunta: como saber se dessas pessoas que uma vai ser tomada e a outra vai ser deixada, em que lado que eu estou? Para quem for à missa hoje, e é um dever de todo católico ir à missa no final de semana, a primeira leitura de hoje, se vocês prestarem bem atenção, é a leitura do profeta Isaías, capítulo 2. Por providência divina, essa foi a leitura da minha primeira pregação também. E na leitura de Isaías, abrindo aqui rapidamente para vocês, ele fala das pessoas que estão querendo chegar ao monte do Senhor. E então Deus ensinará seus caminhos e nós trilharemos as suas veredas. Porque de Sião deve sair a lei, e a lei veio no Monte Santo. Foi entregue a Moisés todos os mandamentos. Jesus mesmo disse que ele não veio para extinguir os mandamentos, mas para dar pleno cumprimento daqueles mandamentos. Então, para eu estar ligado a Deus, para eu estar em comunhão com Deus, eu preciso seguir aqueles mandamentos. E aí eu vou estar ligado à videira, aquela que dá a vida. Quem come e bebe do meu corpo e do meu sangue terá a vida eterna, Jesus mesmo disse. E na segunda leitura, que é uma segunda leitura também providencial para o dia de hoje, é a leitura de Romanos 13, versículo 13, que eu destaco aqui, que é a própria leitura da conversão de Santo Agostinho, que antes eu citei. Santo Agostinho também viveu o mundo, até que um dia ele, sentindo o chamado de Deus, ele queria, mas ele não conseguia, porque ele era agarrado ao mundo, aos prazeres do mundo, às paixões do mundo. Até que um dia veio aquela voz dizendo: toma e lê, toma e lê. E ele pega então a sua palavra, abre ao acaso e lê o seguinte versículo: comportemo-nos honestamente como em pleno dia, nada de orgias, bebedeiras, desonestidades nem dissoluções, nada de contendas e nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais da carne, nem se satisfaz aos apetites. Ou seja, nesse primeiro domingo do Advento, existe o caminho para onde eu devo seguir. Se eu quero ser esse que é levado a junto para Deus, onde Ele mesmo coloca, sigamos os seus mandamentos, aqueles que nós recebemos do Monte Santo, como diz ali no profeta Isaías. E assim a gente vai caminhar no caminho de Deus e vamos chegar até a terra prometida, ao céu. Se eu quero viver uma vida como coloca aqui São Paulo, nessa carta aos Romanos, e que foi o suficiente para Santo Agostinho abandonar sua vida, a gente sabe qual que é o caminho. E essas são verdades que muitas vezes nós ignoramos nos dias de hoje, que existe um céu e que existe um inferno. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos seguir aquilo que Jesus coloca para nos mantermos unidos a essa videira que dá a vida. E
possamos um dia chegarmos juntos até a casa de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amado, você que ouviu essa pregação, você que participou naquele testemunho tão maravilhoso, eu quero dizer para você que o Senhor nessa tarde está te convidando a você voltar para a casa do Pai, para que você volte, assim como o testemunho de Santo Agostinho, assim como o testemunho do Rafael. Você tem esse tempo preparando o seu coração para o advento. Estamos no advento, aquele que há de vir, que é Jesus, que quer renascer no seu coração. Não importa em que estado você se encontra, não importa se você abandonou a igreja, se você se afastou do Senhor, se você nem reza mais, mas está assistindo esse programa, o Senhor está chamando você para voltar para Ele. E nessa pregação do Rafael, eu tenho certeza que não só na pregação, mas no testemunho, você está sentindo no coração: se Deus o amou, se Deus chamou e permitiu que ele voltasse, eu também quero voltar. O coração de Deus bate forte por você. Talvez você esteja: não, mas não tem mais solução na minha vida, eu tenho aprontado muito, eu tenho feito muitas coisas erradas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é com você que Deus quer fazer acontecer. Se arrependa. A única coisa que você tem que fazer é olhar para dentro do teu coração e fazer aquilo que o filho pródigo falou, fez, aquilo que o Rafael fez, você faça. Seja humilde, acredite na misericórdia de Deus. Não fique pensando: mas ninguém vai me acolher. Não, assim como Deus acolheu, assim como naquele testemunho maravilhoso que o Rafael falou aqui hoje para nós, o pai e a mãe beijaram, abraçaram, porque eles acolhem, e foi o coração de Deus. Nós queremos pedir, Senhor, há tantas pessoas que estão nos assistindo agora, pais, mães que olham seus filhos que estão longe de Deus, no desespero, no pecado, na orgia, em tantas coisas que, assim como foi pregado nessa tarde, tem muito jovem que está distante de Deus. Senhor Jesus, eu quero te entregar a cada pessoa que escutou essa pregação, que possa nesse domingo, primeiro dia do advento, também ir preparando o seu coração para acolher o próprio Jesus que vem até nós, que ele não seja mais ignorado, que ele não seja mais rejeitado, muito pelo contrário, que ele possa encontrar no nosso coração uma morada, um lugar para nascer, um lugar para permanecer. Que não sejamos mais aquelas pessoas que rejeitaram Maria Santíssima, muito pelo contrário, que a gente possa abrir as portas do nosso coração e falar para Maria: entra, Maria, traga o seu filho para dentro do meu coração. E Maria vai visitar a nossa casa como visitou a casa de Santa Isabel, e o nosso ser vai ser invadido pelo seu Espírito Santo. Que Maria Santíssima possa interceder por todas essas pessoas que se encontram afastadas de Deus nesse momento. Muitas vezes a pessoa que está ouvindo esse programa, ou as pessoas que estão ouvindo esse programa e pensando nos seus entes queridos, seja o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seus irmãos, seja quem for, mas pensando: eu também queria que isso pudesse acontecer nessa vida dessas pessoas. Maria Santíssima, pedimos a tua intercessão, que o Espírito Santo possa vir e visitar cada uma dessas pessoas, visitar cada uma desses lares, desses corações, e poder renascer, como Jesus mesmo ao final do Evangelho de São Mateus diz, que vai estar conosco até o fim das nossas vidas, e que faz nova todas as coisas, que Ele possa renovar esses corações, renovar esses lares. Te entrego a todos. Você que está com depressão, nós queremos colocar agora. Você que tem tido uma depressão até profunda, uma decepção tão grande que você está sentindo na sua vida, você não tem uma vontade de viver, você tem sentido um peso muito grande. Nós queremos orar por você, que o Senhor liberte você dessa depressão. Você tem tomado os remédios, você já pensou até em tirar a sua própria vida, você tem família, esposo, filhos, e nós queremos orar por todas aquelas pessoas que estão vivendo momentos difíceis na vida, que não sentem mais razão nem de viver. Mas o Senhor, através desse testemunho, dessa pregação dessa tarde, eu tenho certeza que há solução para a sua vida. Você pode estar andando de cabeça baixa, chorando, achando que até Deus te abandonou.
Ele não te abandonou. Volte-se para o Senhor. Coloca a mão no seu coração, você que está vivendo esse momento difícil. Provavelmente você está magoada, está ferido com alguém, e esta mágoa tomou uma proporção tão grande que você perdeu o gosto pelas coisas, pela vida. Mas nessa tarde, neste dia 1º de dezembro, o Senhor está te chamando. Arrependa-te, volta para o Senhor, perdoa aquelas pessoas que te decepcionaram. O Senhor me coloca no coração que a decepção foi muito grande, mas entrega para Jesus. Nós queremos pedir, Senhor, curai as depressão, curai o desejo de morte, suicídio. Olhai, Senhor, para os jovens que estão nas drogas, jovens que estão sendo desobedientes aos seus pais, jovens que saíram de casa como Rafael saiu e que têm orgulho, que não pensam, nossa, eu não vou voltar porque eu vou dar o braço a torcer e eles vão falar que realmente eu estava errado. Não, faça, jovem, volta para sua casa, volta, seja humilde, reconheça que você fez errado. Você está vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado, de miséria, e você não é feliz. Deus abençoe poderosamente sua vida. Rafael, eu como pai de 4 filhos, fico muito feliz de ver o teu testemunho, e ainda hei de ver meu filho assim, pregando a palavra. E vou seguir o conselho que seu pai fez, né? E me tocou muito forte no meu coração. Tenho certeza que está gravado e ainda vou estar vendo o Daniel ainda pregando, se Deus quiser. Que bom, Sérgio. E também falo para todos que estão em casa, né? Muitas vezes encontrando essa situação com filhos, com maridos, com esposas. Lembrar que a conversão de Santo Agostinho, a santificação dele ocorreu através de sua mãe, Santa Mônica, intercessão dela que rezou mais de 30 anos. Toda a casa dela foi levada para Deus. O seu filho teve um encontro pessoal com Deus. Peça esse encontro pessoal para os seus entes queridos. Assim como o seu marido também, que estava afastado de Deus, também teve um encontro pessoal com Deus. Não desista. Valeu. Tempo estourado. Obrigado, Tiago. Até semana que vem vai estar com a gente novamente. Semana que vem, David, meu amigo David, vai estar aqui conosco, Vivendo Pentecostes, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Quinta-feira, São Judas Tadeu. Tchau, tchau.